pede para a gente conhecer um pouquinho mais os autores, então a gente sempre começa assim, perguntando a experiência deles com a criação teatral, em especial com a criação de dramaturgia. De onde vocês vêm, se vocês já escreveram, se vocês faz tempo que vocês escrevem para teatro, se vocês escrevem para outras mídias, para outras áreas também. Eu queria que vocês dois, por favor, falassem um pouco de vocês, dessa experiência que vocês têm de criação de textos dramatúrgicos. Fiquem à vontade para escolher a ordem. Temos o microfone. Oi. Dá para ouvir? Está funcionando? Tá, pode falar. Meu nome é Camila Damasceno, eu tenho 28 anos, sou formada em jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu sou carioca, brinco que eu sou sudestina, na verdade, porque nasci no Rio, vivi lá até os 15 anos, morei mais 10 quase em Minas e moro há 2 anos e meio em São Paulo. Sou meio imigrante, assim, sou meio cigana, estou na minha 8ª cidade já, com 28 anos. Faço dramaturgia na SP Escola de Teatro, estou no meu último semestre, sou aprendiz do Alessandro Toller lá, tenho esse prazer. E não escrevia para teatro, comecei a escrever para teatro quando entrei na SP. Não sei se eu vou conseguir parar de escrever para teatro a partir de agora. Esse texto que veio para que eu mandei para cá para o CCB, na verdade, eu fiz um dramaturgismo de um texto próprio, porque foi uma peça que eu terminei no final do semestre passado. É uma peça muito mais longa e tal, tem outros elementos. E calhou de ser o mesmo tema que veio para o CCBB. Eu fiz essa peça, inclusive, como contrapartida, porque eu sou bolsista na escola, como contrapartida do programa Cairóis, e aí, na ocasião, o meu orientador, o Ricardo Marques, me mandou pelo Facebook e tal, olha o tema que saiu do CCBB, fica ligado aí nas datas que dá para você mandar seu texto. Então, eu adaptei, é um texto que tem 50 quantas páginas, vieram para 12 ou 13. Pergunta inevitável se você escreveu ele às vésperas do último. Não, eu dei o título, esse último título, que eu fui assistir um pouquinho antes. Acho que é isso. Minha experiência de escrever. Dragão, por favor. Bom, eu vim de Belo Horizonte, moro em Belo Horizonte. A minha área de formação não tem nada a ver com teatro, ou tem. A minha área de formação é em artes visuais, com habilitação em escultura. Mas eu já escrevo já há bastante tempo, especialmente literatura infantil. Mas assim, eu navego por vários gêneros, né? A ficção curta, a poesia, e há 13 anos eu comecei a trabalhar com teatro também. Aí eu comecei a arriscar escrever para teatro. E consegui fazer uma série de trabalhos lá em Belo Horizonte. Recebi vários convites, em princípio para fazer algumas adaptações, fiz várias adaptações, desde Sófocles, Shakespeare, Guimarães Rosa, Nico Kazantzakis, enfim. Uma série grande de autores, de textos dramatúrgicos ou não, né, mas sempre tinha uma lição para uma releitura, né? Eu fiz muitos trabalhos de encomenda, e com isso tive várias peças em cartaz lá em Belo Horizonte, que eram trabalhos assim de encomenda. É curioso que só ano passado, depois de 12 anos trabalhando com dramaturgia profissionalmente até, é que eu tive um primeiro texto meu encenado. 12 anos? Hein? 12 anos? Ano passado, 12 anos de atuação como dramaturgo, né? 13 anos já agora. Mas só ano passado é que um texto meu foi... um texto autoral meu foi encenado em Belo Horizonte. Mesmo assim, não é tão autoral assim, porque foi um texto de encomenda. Fui quebrar um galho de um amigo que queria
montar uma comédia bem comercial, assim, e tal, e me levou um texto que ele viu no Rio, que ele queria montar em Belo Horizonte, me levou o texto lá para eu dar uma ajustada. Eu falei, tudo bem. Aí peguei o texto para ler, liguei para ele depois e falei, o texto é uma bosta, você não vai fazer isso não. Vou deixar você fazer isso não. Me dá uma semana aí que eu vou fazer um texto para ser decente. Aí fiz um texto que era uma encomenda, que era aquilo que ele queria, né, mas com um pouco mais de qualidade. E ainda veio o diretor depois e mudou o título. Aí não é tão autoral assim. Agora é curioso que mesmo, eu costumo dizer que santo de casa não faz milagre mesmo, porque depois de 13 anos de carreira como dramaturgo, para ter primeiro texto meu montado e ainda mudam o título, enfim, e era um texto de encomenda, não era tão autoral assim, né? Mas é porque eu sou um dramaturgo à moda antiga, eu sou daquele que senta na frente de um papel branco e escreve uma história, né? Tanto um dramaturgo e um escritor à moda antiga, né? Eu sento na frente da tela no computador e escrevo uma história, né? Agora, é claro que eu trabalhei também com alguns processos colaborativos, né, de ir lá nos ensaios todos, ir fazendo a dramaturgia com o elenco, com o diretor, com o figurinista, né, até o figurinista dando palpite, tudo bem, né, é um processo. Mas é porque eu tive um caso que o figurinista, durante o ensaio, pediu para cortar uma fala, mandou o ator cortar uma fala, e eu ali no papel de dramaturgo, convocado para estar ali para fazer isso, né? Mas, enfim. Mas o que eu estava falando de que santo de casa não faz milagre é porque curioso, por exemplo, essa seleção de um texto meu aqui para a leitura dramática aqui, já é a 4ª vez que o Centro Cultural Banco do Brasil escolhe um texto meu. É o 2º aqui em São Paulo, já teve 2 no Rio também, né? E nenhum deles foi montado até hoje. Foi feito algum outro desses foi feito a leitura cênica como hoje? Todos 4 tiveram a leitura dramática. Um aqui que foi Os Alpinistas, isso foi acho que 2006, 2007, não sei, aqui. Em 2011 no Rio de Janeiro, no CCBB lá, eles também fizeram uma seleção de 12 textos nacionalmente, né? E eu fui o único que teve 2 textos selecionados na mesma seleção, né? E era o único de Minas também. Esse detalhe, tinha o país todo, de Minas só tinha eu e eu com 2. Inclusive um dos que foi selecionado lá já ganhou outros 4 prêmios, outros 3 prêmios, mas até hoje nunca foi montado. O Aragão passou para a gente uma imagem que ele conseguiu, que é exatamente uma placa de proibido atirar na placa, né? Na verdade, onde é aquela imagem? A ideia de escrever essa peça foi assim, eu fiquei acompanhando os temas, né? Falei, vou mandar alguma coisa, mas os outros assim, sempre tinham uma coisa, não estou muito à vontade para escrever sobre isso, vou esperar o próximo. Aí quando chegou no último, que eu vi que era violência, e eu tinha acabado de fazer uma viagem recente de carro e tinha visto uma placa, é proibido atirar nas placas. Minha esposa que viu e falou assim, que placa aquela, é proibido atirar nas placas? Eu falei, que coisa, né? Pobre de um país que precisa de uma placa para dizer que é proibido atirar na placa, né? E fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí quando veio esse tema, eu falei, é isso, eu vou escrever sobre isso, eu quero fazer uma coisa eu queria fazer uma coisa com humor, né? Mesmo que seja um assunto mais sério, eu gosto do humor, do absurdo, enfim, essa linha que vocês viram aqui, né? E aí, umas 2 semanas, mais ou menos, eu passando em frente ao shopping, o BH Shopping, em Belo Horizonte, o shopping mais antigo e o maior da cidade, assim, na rodovia, eu vi uma placa, não atire nas placas. Aí embaixo tinha um anúncio, o patrocinador da placa, assim, não sei o quê, clube de tiro, telefone e tal. Piada pronta, né? Um oportunismo, né, bastante adequado. Inclusive, eu não conseguia lembrar onde que eu tinha visto a outra placa, é proibido atirar nas placas. Eu tinha uma noção de que era naquela região ali, na saída de Belo Horizonte para o Rio.
E a minha esposa também não lembrava onde, não sei o quê. Por acaso, há 2 semanas, eu passando com meu filho, vi a placa. Eu voltei lá depois, semana passada, eu voltei lá só para fotografar a placa. O Silvio dos Reis, que é de Guaxupé, e a gente está quase com uma noite mineira aqui, porque é Belo Horizonte, o Aragão, o Silvio é de Guaxupé e a Camila morou em Juiz de Fora. Né? Quase uma noite mineira. E eu queria... o Silvio, ele não pôde estar aqui, mas ele passou informação para a gente que ele é graduado em jornalismo, já atua há mais de 20 anos no jornalismo. Em paralelo a isso, ele desenvolve trabalhos publicitários, roteiros para vídeos, conteúdos, jogos educativos, e ele começou a escrever na escrita da literatura, segundo ele, que passou essas informações para a gente, com 17 anos, com um livro de poesia, filiado à SBAT e ao Sindicato dos Roteiristas há 20 anos, sem nenhuma peça montada ou roteiro produzido. O Ânima Selvagem, segundo ele, é o primeiro texto teatral lido publicamente. Eu queria, como a gente tem, infelizmente, essa limitação de tempo, eu queria abrir para vocês, mas antes, rapidamente, eu queria envolver agora dramaturgos, elenco, diretor, sonoplastas, para a gente começar a trocar essa conversa entre a gente, perguntando para vocês dois, em primeiro lugar, a impressão de vocês em relação à leitura que foi apresentada, e também para os narradores, vocês fiquem à vontade para falar de como os textos despertaram em vocês as escolhas que vocês fizeram, projeção de vídeo, a placa, a própria leitura que o Zé Fernando falou do primeiro texto, que elementos que os textos trouxeram que levaram vocês a fazer esses tipos de escolhas estéticas. Primeiro vocês, as impressões. Eu tinha uma certa curiosidade de como seria feito, assim, porque quando eu adaptei esse texto para um texto menor, quando eu comecei a pensar sobre isso, me vieram uma série de perguntas, assim, a respeito de violência e tal. E eu pus no papel essas perguntas que eu estava me fazendo. E no texto que eu enviei para cá, essas perguntas vinham no fim do texto. Mas depois que eu mandei, eu fiquei com aquilo assim, tipo, não era isso, sabe? Não tem nada a ver com o resto, podia ter terminado antes. E eu achei muito legal vocês terem percebido isso. Sensacional, obrigada. Eu fiz um percurso ligeiramente diferente, não, acho totalmente diferente, não sei, até do que o próprio projeto propõe, de certa forma, né, de discutir um tema e aí, a partir daí, elaborar alguma coisa. Eu fiz questão de não pesquisar nada sobre violência, de usar só a minha memória, o meu registro, a minha indignação, a minha revolta, enfim, com tudo que me incomoda, né, especialmente a impunidade, a violência gratuita, né, e assim, só da minha memória. E eu escrevi o texto só para esse evento, né? Pode ser que eu desenvolva o texto agora, amplie ele um pouco mais para virar uma peça maior e tal, e quem sabe se alguém se interessar em montar também, né? Vamos ver o que rola. Sobre a leitura de hoje. Sobre a leitura. Leituras e encenações são sempre uma surpresa para a gente, né? Sempre traz para o bem ou para o mal, sempre traz alguma surpresa. Hoje foi um dos casos em que trouxe uma surpresa para o bem, mas tem algumas vezes que vem uma surpresa desagradável para o autor. Eu acho até que os atores devem ficar muito preocupados com isso, né? O autor está aí, então, o que ele vai achar? Ou então, depois, né, o que o autor achou? Né? Então, eu tive uma surpresa, assim, claro que a minha visão ao escrever é completamente diferente daquilo que o diretor vai encenar e que os atores vão dizer, como eles vão dizer, né? A gente que trabalha escrevendo para teatro tem que ter esse desprendimento, que sabe que é assim que rola, né? Eu sou meio como o Eugene O'Neill, né? O Eugene O'Neill, ele diz a lenda que ele escrevia com uma maquetezinha de um palco, uma caixa cênica, cheia de bonequinhos. Então, ele ia escrevendo e fazia os movimentos,
e enchia de rubrica com os movimentos dos bonequinhos lá, dos personagens. Então ele via a cena todinha. Agora, é claro que quando um diretor fosse montar, certamente faria completamente diferente. Eu também uso as rubricas mais para mim mesmo, né? Eu tenho um diretor amigo meu que a primeira coisa que ele faz com o texto é tirar todas as rubricas, antes de passar para o elenco, né? Então ele tira todas, porque ele também tem lá a rubrica dele na cabeça, né? Então, assim, acaba sendo uma surpresa, né? Alguma coisa não foi tão surpresa assim, porque foi mais ou menos o que eu tinha imaginado mesmo, né? O tipo da entrada, por exemplo, muito a ver com o que estava na rubrica e que eu tinha imaginado. Mas a placa eu não tinha imaginado, nem os tiros, né, na placa, né? E foi interessante. Foi uma versão, um tratamento, uma abordagem muito interessante. Eu gostei. Tem uma questão que é, na nossa dinâmica, essa relação entre dramaturgia e direção é muito íntima, porque o dramaturgo é o diretor, quando é a Luciene, ela também dirige, então nós temos uma relação muito imbricada, né? Quase um trabalho contínuo de dramaturgismo. Então foi interessante lidar com textos de outros, né? E enfrentar essa dificuldade, até porque não são textos clássicos, o autor morto, enfim, né? Estão aqui, né? E há duas coisas que até hoje, até uma hora antes, nós estávamos aqui nos debatendo, né? Primeiro, um parênteses, a gente percebeu que o seu texto, se ele não tivesse as 50 páginas que você disse, ele mereceria, né? Porque ele de fato, ele sugere uma estrutura que é maior do que essa que a gente tem, né? Tem ali uma construção que tem vestígios de algo que não estava ali, né? Agora, em geral, e nos três textos, enfim, mas em geral, o que eu falei no início é realmente um fato. A gente teve muita dificuldade em reconhecer no movimento do texto o ponto de vista que articula o material. A gente e tem mais 3 textos, né? Então, a gente está, é uma inquietação que me toma, né? Que é, ouvindo agora também vocês, isso talvez fique mais claro, mas o que move a escritura, não é? Qual é a relação entre tema e forma? Isso ficou muito, como questão, ficou muito gritante para a gente, que é como é que se vê isso, né? Como é que se vê essa relação entre o tema e forma, em que medida o tema configura a forma. A violência não é uma coisa abstrata, não é? Ela se concretiza em situações, relações, etc, etc. E eu não sei como vocês que viram e ouviram percebem isso, mas se tornou uma questão para a gente. É um material difícil de atravessar, né? E não é uma questão de estilo. Talvez seja uma dificuldade do tema, mas está ali. É uma dificuldade que opera em todos os materiais. E nos angustiou. Então vamos ouvir percepções de vocês. Queria abrir para quem quiser falar. Só peço que levanta a mão, a gente traz o microfone, só peço que fale o nome para a gente registrar e aumentar o nosso diálogo aqui sobre o trabalho. Alguém gostaria de se candidatar primeiro? Rodrigo, né? Que é o sobrinho do Silvio. Oi. O Silvio me pediu e me autorizou a fazer alguma consideração sobre o texto dele. E aí eu acho que dialoga um pouco com o que você levantou.
Desde o começo eu estou com essa inquietação também, né? A gente compartilhou do mesmo quintal, né? Um quintal num povoado rural do interior de Minas, onde o Silvio, desde criança, ele faz observações sobre animais. Né? Então, um dos primeiros textos dele tinha a ver com a galinha, a pata, cuidando dos filhotes. E os paralelos foi sobre as mães criando os filhos em época de ditadura, como foi o caso dele. Em outro momento de guerra, mais essas guerras recentes que os Estados Unidos provocaram, sobre os animais e a periculosidade dos animais. Por exemplo, o parto ele tem a ver com as 3 forças bélicas. Ele é exército porque anda, ele é marinha porque nada sobre água e voa também, então ele também é aeronáutica. Então toda a vida dele traçada e construída em cima dessa observação dos animais e as obras literárias, Infanto Juvenil, Peixinho de Água Doce, o romance que ele tinha com a peixinha de água do mar, como que se daria esse encontro, enfim. O ponto de vista, né, a dificuldade em traçar um ponto de vista, né, nesse texto dele, Ânima Selvagem, é intencional. Toda a questão que se levanta sobre crueldade e violência contra animais, ela está imbricada em milhares de questões. Então, é uma questão, qualquer questão se torna uma questão muito complexa, né? Étnica, cultural, religiosa, sacrificial. No caso das religiões panteístas, politeístas, que ainda existem em todo o mundo, elas têm necessidade de sacrifício animal. Aí tem a questão do comer carne, ou a carne para entretenimento, no caso dos rodeios e das brigas entre animais e tal. Questões legais que atravessam, questões múltiplas, né? Ele é um leitor da obra de Deleuze e Guattari, sobretudo das 3 ecologias. Então, a intensidade do texto, né, era expor visceralmente uma violência intensa e contínua, né, que permeia a relação dos animais entre si e dos humanos com os animais. Qual um ponto de vista que motiva? Né? Um ponto de vista necessariamente complexo e múltiplo, onde ele quis tentar levantar uma rede de violências, e uma implica a outra, desde as bioéticas até, enfim, uma série de violências, né, ambientais e psicológicas, sociais, que tem desta relação com os humanos e os animais. E o último ponto que eu queria acrescentar é que é um texto bem maior, que tem, foi reduzido para essa finalidade do Dramaturgia dos Gênios, né? E é um texto que tem narrativas em off com dançarinos, vários trechos entre cenas, tem narrativas em off e dançarinos encenando determinados aspectos da vida animal e das relações entre os animais. Então é sistêmico e complexo, né? São múltiplos pontos de vista, assim, a motivar a escrita. Não sei se isso contempla um pouco a tua questão. Olha, eu gostei muito... Fala seu nome, por gentileza. Valdete Pereira. Eu adorei muito os 3 textos, eles são bem diversos, né? O primeiro eu achei surreal, porque como ele traz várias violências, eu me atinei numa coisa assim, toda pessoa que é doador de órgãos sempre fica numa dúvida, qual vai ser a destinação? E essa semana a gente viu assim, escândalos de hospitais, né, que fazem um abreviamento na morte. Então, devido aos, vamos falar assim, aos múltiplos casos de violência citados no primeiro, eu achei assim, um texto muito surreal. E eu acho que em cena, acho que para um ator fica muito difícil fazer uma leitura e trazer todas essas violências e conseguir expressar no palco. Então, é super compreensível. Mas, assim, eu amei todos eles, né? Inclusive da placa, que a gente se diverte. Então, na verdade, assim, é um aguçar
da criatividade, né? Para quem gosta de escrever, eu gosto de escrever um pouquinho, então a gente sai com um monte de ideias novas. É só para agradecer. Mas eu queria falar me ocorreu aqui, me trouxe a lembrança, a fala dele aqui, de uma coisa que acontece comigo também, porque é o seguinte: eu escrevo literatura infantil e sou cartunista, mas eu não ilustro os meus livros. Eu tenho um cuidado e uma preocupação talvez exagerada, não sei, e alguns amigos meus que são do ramo dizem: não, você tem que ilustrar seu livro e tal. Mas eu sempre rejeito essa ideia, porque eu temo ser redundante. Porque quando eu estou escrevendo, eu estou criando um mundo todo ali com as palavras, e que se eu for ter que representar aquilo graficamente, a tendência é eu me repetir. Eu fazer a mesma coisa no traço que eu já fiz com as palavras. Então eu evito. Eu até sinto muita vontade de ilustrar textos de terceiros. Eu fico imaginando que, se eu fosse diretor, o meu grande desafio seria pegar textos que não fossem meus. Também. Eu não ia querer montar texto meu. Eu não quero, não gostaria de montar texto meu. Eu acho que seria desafiante para mim montar um texto que venha de outra pessoa, que me permita fazer uma leitura daquele texto, uma interpretação daquele texto e botar aquele texto em pé no palco com a minha mediação de diretor. Da mesma forma que eu acho que o texto dramatúrgico ele também tem a sua integridade, o trabalho do dramaturgo tem, o do diretor também tem. E o do ator também, que está em cena, que vai dar vida ao personagem que a gente imagina. A gente cria um personagem de um jeito, mas a voz dele, quem vai dar é o ator. Os cacoetes, a ação toda vai ficar por conta do ator. Então a gente também, como autor, tem que ter também esse desprendimento de que não é um autor único da obra. É uma autoria coletiva, mesmo que as partes trabalhem isoladamente. Isso é um depoimento aqui que me... Eu queria ouvir de vocês, na verdade, as escolhas, atores e diretores. Chamou para conversa. Esse só fala texto escrito, não fala de improviso, não? Provocou. Eu vou ter que escrever um texto para você? Não. Mas é que você tem que lembrar que o ator foi o que primeiro se expôs. Eu ouvir, por exemplo, eu gostaria de ouvir mais a sua impressão, por exemplo, do que a gente fez. Você falou, bacana que cortaram as frases que eu me arrependi de mandar, mas o que você achou, assim? Eu ainda estou curiosa, sabe? Acho que ainda não respondeu. Então devolve. Passou de novo, de volta. Eu gostei da solução do vídeo. Achei que fez sentido. Que às vezes vídeo em teatro nem sempre faz sentido, nem sempre se justifica, né? Às vezes você olha e fala, por que esse vídeo está aí durante a peça? E eu achei que justificou e foi legal e deu esse corte que eu tinha um pouco de medo de ficar monótono, assim, essa coisa, esse vai e vem da narrativa. Não sei, eu acho que falar das coisas que a gente escreve, para mim faz mais sentido saber como que elas chegam do que exatamente tudo, expor direto tudo que eu pensei, assim, mas quando o Zé levanta essa questão da forma e a forma que você escolhe para lidar com esse tema e para lidar com o que eu escrevi, eu acho que o primeiro ponto para mim, e por isso do título, é que o teatro não consegue pôr em cena como o cinema põe a violência. As características do teatro são outras. E a gente até falou na escola esses dias sobre isso, sobre viver numa sociedade em que as coisas não nos chocam mais. Então, por exemplo, escolher que esse personagem narre o que aconteceu e não que essa cena se desenvolva como uma ação dramática é uma escolha formal, porque para mim a violência está no que ele fala e na forma que ele fala.
mais do que se colocasse em cena um cara entrando e brigando com a mulher e batendo na mulher. Enfim, é a minha percepção. A escolha que eu fiz para lidar com esse tema. Tudo bem aí? Bom, meu nome é Marília e acho ótimo, né, que existam pessoas que também só escrevam, existam atores, existam grupos como esse que se dispõem e que não queira fazer tudo, né? E eu queria dizer para o diretor, eu senti muito preocupado em relação a esse primeiro texto e eu também não conseguiria ver uma outra alternativa para ele, né? Independente de todo esse, né, esse cabedal aí que tu traz de pesquisa do autor, o que diferencia um trabalho que está no palco, que está ali em vida, né? É uma palavra em vida. E por que ele nos incomoda, por que ele nos atrai, por que ele nos encanta, sendo através do humor, sendo através das referências que a gente tem de Tarantino. Parênteses, a trilha foi linda do texto, viu? Foi muito bonito. E eu acho que o teatro, ele sempre nos lembra que a simplicidade, que o que existe de mais humano na gente, que pode ser o tema violência, pode ser amor, e a gente vai, se fosse amor, vamos dizer, né, a gente espernearia para não ser piegas, enfim. E eu acho que independente disso tudo, eu acho que carece nesse texto de alguma coisa que seja um pouco mais simples, que ela, até me faltam palavras aqui, mas que traga uma necessidade que eu acho que por isso que a gente chama de dramaturgia, que ela é prescrutada por todos os escritores. Nesse momento eu fico pensando, que dificuldade escolher dentre de mais de 100 textos. Quem foram essas pessoas? Por que esses textos estão aqui? Né? São tantas questões, tantos que me deixam assim. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de te dizer isso. Eu acho sinceramente que é um texto que ele não está a favor, sabe, de uma montagem. Eu acho que ele ainda não está a favor dos atores, sabe? E independente de ele trazer essa violência subliminar de onde está, né, onde se encontra o grau de quem é mais violento ou não, ele ainda carece de uma lapidação mesmo. Então não se aflija, porque isso a gente percebe. Tá? E a opção de colocar o texto no vídeo foi uma forma, assim, eu gosto muito da palavra, sabe? Foi uma forma para quem está acompanhando aquilo e quando lê o texto, e a gente como ator, né, gosta de saborear a palavra, eu entendi completamente a tua aflição, sabe? Eu gostaria de dar esse meu ponto de vista. Só eu acho que essa solução, ela nos deixa um pouco alheio aos atores, à interpretação dos atores. É inevitável ficar lá lendo, sabe, para quem gosta mesmo. Então nos deixou um pouco à parte, assim, da interpretação dos atores, da respiração dos atores, enfim. Eu não tenho nenhuma solução também e também seria para mim assim, uma grande incógnita. Mas o que se vê nos outros textos é essa flexibilidade, vou usar essa palavra, mas tantas outras caberiam aqui, onde a gente pode ver esse ator, onde a gente pode ver essa situação e onde a gente pode aproveitar esse momento de se estar em frente a pessoas que nos contam uma história. Simples assim, né? Somente isso. E eu gostaria só aproveitar e dizer, porque em alguns momentos me lembrou Nelson Rodrigues, daquela violência assim, implícita de Nelson Rodrigues também, que parece, claro que a gente tem Tarantino hoje, que é lindo, enfim, e é tão contemporâneo, né? Mas me lembrou em alguns momentos. É isso, só uma opinião.
Rapidamente, teatro é muito difícil, muito prazeroso e muito difícil. E a gente fez questão, e cada proposta, cada projeto tem uma dificuldade que lhe é peculiar. A gente procurou convidar grupos de teatro para fazer as leituras cênicas, que são grupos muito importantes, que a gente considera, e são mesmo da cena paulistana, e são grupos que têm como característica o debruçamento sobre uma pesquisa, o debruçamento sobre lidar com o material, criar um repertório que seja um repertório de criação, de experimentação, de pesquisa, e que muitas vezes, dependendo do material que é abordado, cada projeto tem o seu amadurecimento, tem o seu tempo, etc. Aqui tem uma dificuldade inata, que é dramaturgias urgentes. Então há uma urgência simbólica, literária e de criação também, né? Então, estou pegando o gancho do que nós vimos hoje, mas eu vou dizer, de todas as leituras dramáticas, cada texto que chega é um texto que existe por si, que merece um tratamento para aquele material. E cada material você tem uma forma de abordar, um tempo para abordá-lo. Então a gente leva tudo isso em consideração. E aqui, não só os teatros dos narradores, mas todos os outros grupos que passaram pela gente tiveram que lidar com uma forma urgente com esse material também, né? Então a gente leva isso em consideração, porque a gente sempre considera, e é isso a característica do teatro de grupo, de pesquisa, que nós estamos num constante processo de criação. Mesmo quando nós apresentamos, ou quando os grupos apresentam espetáculos, continua o processo de criação na apresentação do espetáculo, ao mesmo tempo já dispara muitas vezes para o próximo processo de criação. Então a gente leva em consideração todos esses aspectos. E nesse sentido faz alguma coerência tudo isso. Então tem um material, cada material ele realmente tem o seu perfil para lidar. A gente está quase estourando, a gente vai poder fazer mais uma pergunta, por favor, que eu já estou vendo você. Eu só queria, por exemplo, discordar da fala da colega aqui, que ela disse que o texto não está pronto. Para mim, todos os textos eles estão prontos. O amadurecimento para transformar em teatro, em transformar uma coisa cênica, que é demorado. Não é de hoje para amanhã que você vai fazer uma cena super 10 no primeiro texto, no segundo texto, no terceiro texto. Eu acho que eles foram ainda vitoriosos, conseguiram em curto tempo fazer de 3, 2 encenando, tá? Só que ia fazer só um pedido para o elenco. Eu não sei, eu senti que em algumas leituras o elenco tentou interpretar e se podou. Não se pode. Deixe fluir, diretor. Deixa a sua galera desbancar, porque eles se contiveram. Eu acho que atrapalhou um pouco os autores, porque seria muito legal se não tivesse se contido. Deixa estourar legal na hora do ensaio, entendeu? Jogue, como é curto, deixa esse curto aflorado já. Prepare ele já para ser que vem aflorado. Não pode, que vai ser muito 10, porque para mim todos os textos estão prontos, independente de qual texto. Um texto de 5 frases, 10 frases, 15 frases, ele está pronto, desde que o ator deixe aflorar. O trem é bom demais quando aflora. Não pode, no processo criativo, a gente não pode deixar o negócio não pipocar. Não adianta esquentar e não deixar o negócio pipocar. Entendeu? Principalmente quando a gente fala em violência. A história da violência é o pipoco do negócio. Então, deixe pipocar. Curtinho e parabéns. A gente sentiu a sua insegurança, a gente sentiu a insegurança dos atores. Eu senti, você falou que foi difícil, mas deixe pipocar e trabalhe 1 mês, 2 meses para você ver o que depois a gente conversa. Deixa trabalhar 2 meses para você ver o que acontece com tudo isso. Vocês vão aumentar em 10 vezes o texto dos autores. Deixa eu só fazer um comentário. Aqui a Janaína vai falar. Não, pode. Eu ia falar o nome dos pareceristas, que eu esqueci. Eu nem ia pedir a palavra, mas eu senti muita vontade de falar pelo ator, por mim mesmo, e pelos meus colegas. Eu só, na verdade, queria sentir vontade de, não sei se é esclarecimento a palavra, mas eu não sinto que
que seja uma questão de... A gente falou bastante da palavra dificuldade, e sim, o Zé começou dizendo, nós tivemos dificuldade em lidar com o material, mas não é essa a questão que nos moveu, assim. Não há problema para o ator com a dificuldade. Aliás, esse é o material que move o ator. Então, de esclarecer isso, assim, que a dificuldade ela é dada, é material de trabalho. O que sim se mostra como uma coisa de questionamento para a gente, que também é bem-vindo, é o lugar do posicionamento. E aí eu tenho uma percepção de que isso aconteceu mais no primeiro texto, mas de maneira geral nos outros, eu falo por mim, como atriz, diante dos materiais, é o quanto, e é até na fala dos espectadores, assim, o quanto é perigoso e engraçado até o lugar do... existem muitos pontos de vista, ou existem muitas possibilidades, e aí é deixar a cargo do ator o lugar do posicionamento. Eu acho que num tempo como o nosso, e num tema que é esse, acho isso uma questão para se refletir. Assim, o lugar do posicionamento ele não é de uma dimensão do ator ou do diretor, ou do ponto de vista da encenação ou da dramaturgia. A gente estava dizendo de violência e relações sociais. Então, estamos falando de todos nós. E aí, nesse sentido, eu só gostaria de esclarecer, sentir vontade, assim, de que não se trata de negar a dificuldade e nem de uma insegurança, muito pelo contrário, a gente sentiu mesmo, e nem vou pontuar tanto a presença do primeiro texto, isso de maneira geral, com o projeto, que eu conhecia agora, fazendo. Mas não se trata também de uma insegurança, olha, estamos inseguros porque o texto não nos disse o ponto de vista. Muito pelo contrário, é um desejo, e acho que isso tem a ver com a linguagem dos narradores, um desejo de discutir, que acho que isso mais do que qualquer coisa, até acho que por isso sente-se a necessidade de ter interpretado mais, acho que o lugar aqui hoje é o lugar da discussão coletiva, né? E o ator é só o canal disso. Acho que é um pouco isso. Queria só falar que, enfim, está lá no site, mas que os pareceristas deste módulo, o Museu, a Adélia Nicoletti e o Flávio de Souza. Está praticamente estourado no nosso tempo, queria falar de novo que dessa história do certificado, quem participou pelo menos 3 vezes desses 4 encontros, falar aqui com a Lilian ou no site, dizer que quinta-feira que vem faremos a leitura cênica, dramática, com o Teatro de Narradores, dos outros 3 textos. É o nosso último dia deste projeto. Será um encontro novamente especial, como tem sido, e eu estou falando isso sem sacanagem, não porque eu estou envolvido, porque eu estive presente em todos, e realmente foram todos muito especiais, como está sendo hoje. Queria agradecer muito a presença de vocês, muita do Teatro de Narradores, especialmente muita dos dramaturgos. Falar que acho que os recados são esses, outras dúvidas, inclusive como foi o projeto, está lá no site todo o registro de cada módulo, e eu queria terminar a conversa pedindo para os autores, para os dramaturgos falarem o que quiserem. De repente, se tem algum outro projeto em vista, ou uma impressão geral, ou alguma fala sensacional para a gente finalizar amanhã. É um papel? Tem 5 minutos para deixar o prédio. Tá. O que você vai falar rápido? Sensacional. Muito obrigado.